Eu sempre fico meio confuso quando começo a dar essas aulas, porque uma coisa é quando a gente dá, outra coisa é quando vocês recebem. Para mim agora é boa noite. Estou próximo das 7 horas, dia 7/5, tá? Um dia antes da gente ter aula. Enfim, gente, vamos para o que interessa. O objetivo dessas aulas é um complemento. Por quê? Porque nós teremos, né, conforme vocês sabem, né, aulas nas aulas, nos dias e nos horários que a gente tem normalmente. Online, obviamente, né? Qual que é a minha proposta? Então, a gente vai ter as aulas normais, normais. Paralelamente a isso, eu vou montar essas aulas de forma resumida, né? Então, ela não vai ter o mesmo conteúdo das aulas que a gente vai ter em período normal, regular. Tá? Então, é um resumo, né, do conteúdo visto no horário normal. E além disso, eu vou disponibilizar por semana, pelo menos a princípio, uma lista de exercícios pequena relacionada aos temas que a gente vai verificar naquela semana. São listas curtas que vão acontecer da semana, de 4, 5, 6 exercícios no máximo, tá? E nessas aulas, essa daqui resumidas, o meu objetivo é o quê? Resolver um ou outro exercício para elucidar melhor aquilo que a gente está verificando. Então, né, são atividades complementares, tá? O bom dessas aulas é que é aquela coisa, né? É que nem aquele filme que você começa a ver, sei lá, no Netflix. Você pode pausar, voltar, acelerar, pular, né? Eu não gosto muito de fazer isso, mas enfim, filme você pode fazer isso. Agora, é diferente de um filme que tá passando na TV na hora, né? Chegou ali depois de uma hora, meia hora, você já perdeu o comecinho. O ruim, na verdade, o ruim, entre aspas, dessas aulas é que é um pouco mais resumido, tá? Mas dúvidas também estou à disposição, fique à vontade. Vamos lá, gente. O objetivo da aula é urbanização. Vamos lá. Com relação à urbanização, a primeira ideia é a gente pegando algumas imagens de alguns lugares que a gente conhece, não, e a gente tentar verificar os elementos que unem essas cidades, esse meio urbano. Cidades e meio urbano é a mesma coisa, a gente vai ver direitinho, tá? Então aqui, obviamente, é uma cidade global. Por que é uma cidade global? Porque ela é conhecida mundialmente. Claro que não é só pelo fato de ser conhecida mundialmente, é tudo que ela representa. Toda a questão econômica, toda a questão cultural, né, que envolve essa cidade. Né? Para quem não conhece, é a cidade de Nova York. Lembrando que Nova York não é a capital dos Estados Unidos, assim como a capital do Brasil não é São Paulo, a capital dos Estados Unidos é Washington DC, né? Então, é a cidade, só que, da mesma forma que São Paulo, Nova York é o coração econômico dos Estados Unidos. Tá? E aí, por que você reconhece? Porque você tem alguns ícones, obviamente, que fazem parte da paisagem urbana de Nova York. Esse primeiro prédio que vocês veem é o Empire State Building, e esse daqui é o deu a origem, né, posterior às Torres Gêmeas que foram destruídas pelo 11 de setembro. Aqui sim, aqui é São Paulo, né? Aqui é a Marginal Pinheiro, se eu não me engano, tá? Mas não é a Marginal Tietê. Marginal Pinheiros fica em volta do rio Tietê e Pinheiros, respectivamente falando, tá? Aqui, se eu não me engano, é Xangai, eu não entendo. Mas a ideia não é necessariamente saber onde está localizado. Eu sei que é na China. Mas depois a gente vê algumas coisas em comum, tá? Essas três cidades têm muitos prédios, né? Agora, cidade diferente, claro que ela foi também tirada em um ângulo diferente, mas é uma cidade que tem bastante gente. Exatamente, isso é uma das coisas que vão unir. É uma cidade na Índia, não lembro qual cidade que é. Talvez até amanhã, na aula que a gente for ter, eu até lembro. Mas a ideia não é nem saber a cidade em si, tá? Né? Mesma coisa, eu acho que é a mesma cidade na Índia. Lembrando que nós não temos. Praticamente uma favela. É que favela é o termo que se utiliza no Brasil, né? Mas existem outros termos em outros países, mas obviamente são moradias precárias, tá? E aqui Rio de Janeiro, né, também uma cidade global, conhecida, né, mundialmente, tá? Então o que a gente tem que entender das cidades? Elas são, de uma maneira geral, cidades que eu posso ter, geralmente cidades maiores têm uma maior quantidade de prédios, mas cidade, ela necessariamente é um local onde eu tenho uma maior concentração de pessoas.
E por que isso é tão importante, por exemplo, com o que a gente está enfrentando do coronavírus? São exatamente nas grandes cidades que o risco de contaminação é maior. Por quê? Porque é um vírus que ele se dissemina muito rapidamente. Então, pessoas localizadas muito próxima uma das outras é um indicativo grave, no caso do corona, de maior probabilidade de contaminação das outras pessoas. Porque imagina, gente, olha isso daqui. Claro que aí tem as medidas de prevenção e de correção, de isolamento, mas, gente, é muito difícil você forçar as pessoas a ficarem em casa. A gente está falando da Índia de 1 bilhão e 300 milhões, a gente está falando da China de 1,5 bilhões de pessoas naquele país. Óbvio, tem cidades mais que tem mais pessoas, tem cidades com menor concentração de pessoas, mas é muito difícil lidar com muitas pessoas, como é o caso do Brasil também, tá? Claro que além dessas questões, temos outras questões demográficas que acabam afetando mais, né? População idosa, a população vulnerável, pessoas que moram nas favelas, muitas vezes dividem os seus alojamentos, as suas casas. Isso quando tem casa, né, com 10, com 12 pessoas. Então, óbvio que o risco de contaminação ela é muito mais fácil nas grandes cidades e ele é muito mais fácil nas periferias das grandes cidades, como é o caso de São Paulo, como é o caso do Rio de Janeiro. Para a gente ter uma ideia, a Rocinha tem 300 mil, 400 mil pessoas na favela e no espaço muito reduzido. Mas vamos lá, sem mais delongas. Qual que é a diferença, gente, entre cidade e município? São temas correlatos? São temas muito próximos um dos outros? Acontece que cidade é a parte urbana, é onde eu tenho a maior concentração de pessoas, é onde eu tenho prédios, é onde eu tenho a maior concentração de serviços, de comércio e até mesmo de indústrias. Então, o setor secundário e terciário está associado à cidade, né? Está associado ao centro das grandes cidades, não às indústrias, mas o comércio e serviço estão mais concentrados nas áreas centrais das cidades. Agora, o município é o total. Total por quê? Porque o município ele é composto pela área urbana, pela cidade, mas pela área rural, né? Então você tem toda a cidade, até São Paulo tem área rural. Então, quando fala o município de São Paulo, a gente está falando da cidade, da parte urbana, aquele mar de prédios, né, a selva de prédios, né, selva de pedra que a gente fala. Mas, além disso, a gente tem a área rural, que é a parte associada, geralmente, ao setor primário. Agricultura, pecuária, criação de animais, tá? Frutas, legumes e verduras. Geralmente, óbvio, elas ficam na parte mais longe do centro das cidades, tá? Então, quando ela fala município de Piracicaba, município de Hortolândia, então a prefeitura municipal tem o dever de cuidar da parte urbana, da parte da cidade e da parte rural. E aqui, na verdade, é um mapa, eu devia ter colocado, talvez até amanhã eu troque, tá? Da cidade de Piracicaba. Então, claro, é uma imagem de satélite. O que a gente verifica? Que essa parte cheia de vias, de ruas pavimentadas, obviamente, prédios, que a parte mais vermelhinha aqui, né, é a parte da referente à cidade. Em volta, você pode perceber que todo esse verde aqui, claro que você tem áreas de preservação ambiental, mas você tem o quê? Plantações, criações de animais, tá? É a parte rural. Então, toda essa parte aqui faz referência ao município de Piracicaba, tá bom? Agora, o que faz uma cidade ser uma cidade? Claro que muito daqui eu já dei pistas do que é uma cidade, mas eu acho que a cidade, gente, ela pode ser entendida como um cachorro. Como assim? Quando você define um cachorro, você coloca as partes que todo cachorro tem. Então você fala assim, uma cidade tem, claro, agora falando de cidade, uma cidade tem prédios, pessoas, casas, né, pessoas muito concentradas. Então você já começa a definir o que é uma cidade. Por quê? Porque toda cidade tem. Então o cachorro é a mesma coisa. Óbvio que existem certas particularidades de algum cachorro. Tem um cachorro com rabo maior. Beleza? Então tem cidades com maior quantidade de prédios. Tem cidade com maior concentração de indústrias. Tem cidade com maior concentração de favelas. Tem cidade com maior concentração de shoppings. Então, aí você vai ter as particularidades de cada cidade. Mas agora a gente vai tentar definir, ou seja, fazer com que
Ao dizer isso, eu incluo todas as cidades, tá? Então, óbvio, do ponto de vista econômico, as cidades, elas são o que? Atividades não agrárias. Por que elas são não agrárias? Porque elas não têm atividades rurais na cidade, até porque cidade, né, é uma coisa, meio rural é outro, tá? Então, as atividades agrárias, rurais, elas estão no meio rural. Então, as atividades urbanas, né, estão ligadas ao setor secundário e terciário. Então, a maior parte das indústrias, a maior parte do comércio e serviços estão justamente nas cidades. Aqui é Joanesburgo, né, desculpa, é Cidade do Cabo, na África do Sul. Tá? Joanesburgo também é uma grande cidade, também da África do Sul. Tá? Né? Do ponto de vista social, óbvio que a gente tem uma grande concentração populacional. A maior parte das pessoas que vivem no município, moram nas cidades, moram no meio urbano, né? Isso em qualquer cidade, tá vendo? Uma definição geral do que é uma cidade. Então, óbvio, qual é o mínimo necessário? A gente vai ver, né, logo mais, tá? Claro que tem cidades menores, tem cidades maiores, tem cidade com 500 habitantes, tem cidade com 20 milhões de habitantes, como é São Paulo. Tá? Então, existe uma diferença na quantidade de pessoas naquela cidade, tá bom? E é óbvio que, gente, do ponto de vista social, é justamente, né, é que nas cidades surgem, ou pelo menos tem uma maior concentração de manifestações culturais, comportamentais, manifestações políticas. Aonde elas acontecem? Acontecem nas cidades. Eu posso falar, por exemplo, manifestações a favor do PT, contra o PT, a favor do Bolsonaro, contra o Bolsonaro, a marcha da maconha. Eu posso falar também, por exemplo, que é um, você pode ser contrário ou não, mas elas acontecem nas cidades. Eu posso falar da marcha LGBT, né? Eu posso falar qualquer manifestação, né? Acontecem nas cidades. Os grandes eventos, as grandes aglomerações urbanas acontecem nas cidades. Jogos de futebol, treinos para Fórmula 1, São Paulo Fashion Week, shows de artistas famosos, concentração de pessoas. Óbvio que a gente pode fazer uma comparação em relação ao coronavírus. Não tem como ter manifestação hoje contra um governo, a favor do governo, por causa das restrições de higiene em relação à própria questão do coronavírus. Então, não tem manifestação, não tem tido. Claro que, né, o Bolsonaro tem marcado algumas manifestações, o que é algo deplorável, algo não muito recomendável, principalmente pela ciência. Tá? Mas vamos lá, não quero falar muito disso agora. Tá? Do ponto de vista religioso, eu acho que, isso aqui, pelo menos no Brasil, ou pelo menos no mundo ocidental, é muito comum. Por quê? Porque quase toda cidade tem uma igreja da matriz, a igreja central associada a uma cidade. Claro que não é a única, mas toda cidade tem uma igreja da matriz, que geralmente, não é sempre, fica na praça central, ou seja, a Praça dos Bancos, ou seja, o lugar mais central daquela cidade. Então, tem uma função religiosa nas cidades. Tá? Era muito mais forte, mas ainda continua forte. Para quem não conhece, aqui é a igreja na Praça da Sé, em São Paulo. Praça da Sé, para quem não conhece, fica bem no centrão ali de São Paulo. Tá? E aqui é a Praça da Matriz de Piracicaba. Provavelmente aí em Hortolândia também tem uma praça central que geralmente está muito próxima ou até na frente da igreja da Matriz. Tá? Claro, do ponto de vista administrativo, político, uma cidade, para ser considerada uma cidade, ela vai necessitar do quê? Da prefeitura. É aquilo que eu falei anteriormente. Independente da quantidade de habitantes, pode ser 200, pode ser 500, pode ser 1.000, pode ser 200 mil, pode ser 20 milhões. Uma cidade, para ser considerada uma cidade, precisa de uma prefeitura municipal, que vai cuidar do município, da área rural e da área urbana. Tá? Então, o principal critério no Brasil para ser considerado uma cidade não é ter uma igreja, não é ter uma quantidade de habitantes, não é ter uma quantidade de serviços e indústrias, mas sim ter uma prefeitura, tá bom? Lembrando que Hortolândia é um município bem recente, tá? Ela pertencia anteriormente a Sumaré, e eu acho que na década de 80, tem 25 ou 30 anos, eu acho que Hortolândia. E ela se separa, ou seja, ao estabelecimento, a criação de uma prefeitura municipal, tá? Mas é um município bem recente, Hortolândia, tá?
Piracicaba tem 250 anos. Vamos lá. Agora, o que é esse termo urbanização? Urbanização lembra globalização. O que é esse sufixo ão? Ele é um processo, ou seja, uma coisa que pode, que na verdade é uma coisa que acontece, pode ser que aconteça mais rapidamente, mais devagar, mas é um fenômeno que diz sobre o quê? Sobre o crescimento maior ou mais rápido da população urbana em relação à população rural. Então, quando a população urbana começa a crescer mais rápido que a população rural, a gente está falando de um processo de urbanização. Ah, mas tem o inverso? Tem um processo de ruralização? Sim, não é muito comum, é muito raro. Hoje o mundo vive um processo de urbanização. Claro que o Brasil ele está urbanizado, ou seja, o processo de urbanização já está praticamente completo. Claro que existem regiões e regiões, mas o Brasil já é um país consolidado, urbano, né? Falando já assim, ele já está consolidado nas cidades. Mas o processo rural você pode acontecer, por exemplo, quando você tem a queda, o fim, o colapso do Império Romano e o início da Era Feudal, você pode ali falar que houve um processo de ruralização. As pessoas migraram para o campo, tá? É um êxodo agrário, né? Um êxodo urbano, vamos supor assim. Então você pode ter, é muito raro, mas você pode ter o fenômeno inverso, que é o fenômeno de ruralização. O que a gente mais verifica é o processo de urbanização. Tá? Ele pode acontecer com maior ou menor intensidade entre países, regiões, tá? Depois a gente vai ver direitinho isso. Então aqui, olha que interessante, a partir daquilo que eu falei para você, é exatamente isso. Em termos mundiais, é exatamente, olha aqui, gente, se você pegar, ó, é a partir de 2009, 2008, que a população mundial urbana ultrapassa a população mundial rural. Tá? Se você fala, nossa, mas é sério? É porque a gente tem que pensar o mundo. Países muito urbanos, Estados Unidos, até mesmo Brasil, tá? Mas a gente tem que levar em consideração a população mundial. Existem países que ainda hoje são muito rurais, países mais pobres. Mesmo a China, por exemplo, tem locais onde a maior parte da população vive no mundo rural. Claro que contrastando com isso, a gente tem as grandes cidades chinesas. Então, mas é um fenômeno extremamente recente, tá? Faz muito pouco tempo que a população urbana ultrapassou a população rural. Já no caso brasileiro, esse fenômeno, ou seja, da população urbana ser superior à rural, já é um fenômeno um pouco mais antigo. Né? Isso aconteceu mais ou menos na década de 60, onde a população urbana passou a rural. Hoje em dia, 80, aproximadamente, em 2010. Hoje mudou um pouquinho, mas assim, em torno de 85 a 90% da população no Brasil vive nas cidades. Claro, cidades maiores ou menores, mas vive nas cidades. Tá? De 15, 12% mais ou menos, deve ter diminuído um pouco, vive na população, vive nas áreas rurais. Tá? Aí você fala assim, nossa, mas e aquele cara, trabalhador rural? Então, olha que interessante. O trabalhador rural, hoje, em grande parte, ele vive na cidade, mas ele vai para o campo. Ele vai para o campo e depois volta para a cidade. Aquela história de migração pendular. Os boias frias, os famosos catadores de cana, cortadores de cana, aqui no estado de São Paulo, eles fazem isso. Muito deles vivem nas cidades, né? Vivem numa área urbana e trabalham no meio rural. Depois vão e voltam, vão e voltam. Tá? Então, mesmo quem trabalha na área rural, vive, ou no caso, mora de fato na área urbana. Tá bom? Tá? Agora, e as causas? Da mesma forma, gente, se a gente está falando de urbanização, do aumento de pessoas na cidade, claro que as pessoas têm filho nas cidades, o próprio crescimento das cidades interno aumenta, mas muitas pessoas começam a migrar para a cidade, é o êxodo rural. Então, óbvio, as causas, elas podem ser tanto, aquilo que a gente estava vendo de migração, elas podem ser tanto internas quanto externas. Óbvio que causas internas a gente pode falar, não está escrito aqui, quer dizer, está um pouco na verdade, né? Que é o êxodo urbano, né? As pessoas, desculpa, o êxodo rural, está escrito errado, tá, gente? Então as pessoas saem do meio rural e vão para o meio urbano. Então isso é um fator interno, mas por que elas saem do meio rural e vão para o meio urbano? Por causa da questão, né, da mecanização do campo, concentração fundiária, né, automação do campo, né, exatamente, fatores internos que levam a pessoa a migrar. Agora, existem fatores que atraem as pessoas. No caso, o principal fator é a industrialização.
indústrias atraem porque indústrias empregam, e elas empregam remunerando melhor o trabalhador. Tá? Então, óbvio, não são todas as pessoas que vão para a cidade que vão conseguir os empregos, mas isso é um fator de atração. Então, né, geralmente, grandes surtos industriais que o Brasil passou, né, acabaram levando as pessoas para as cidades. Isso foi na Inglaterra, isso foi nos Estados Unidos, né, nas revoluções industriais, sempre foi acompanhado de um intenso fluxo migratório para as cidades. Explosão demográfica, o que a gente viu lá, Thomas Malthus, né, exatamente, ele estava vendo a urbanização crescendo, a explosão demográfica associado à industrialização. Claro que a gente pensa em outras coisas nas cidades, saneamento básico, por mais problemas que a gente possa falar, gente, é exatamente nas cidades onde a gente tem um aparecimento dessas coisas. Saneamento básico, uma melhor qualidade de vida, serviços médicos hospitalares que você não tem no campo. Tá? Então, por mais que ruim que a cidade seja, e de fato muitas cidades são, mas elas apresentam melhores condições para as pessoas. Tá? Então, isso são fatores internos e externos da urbanização. Agora, aqui é um tema mais tranquilo. Existem cidades, a maior parte das cidades, gente, como que elas foram criadas? Elas foram criadas de forma espontânea. As pessoas iam lá, se estabeleceram, ficaram ali, começaram a plantar alguma coisa. Aí outra família veio, se estabeleceu do lado e assim por diante. As pessoas foram, né, se estabelecendo naquele local, aquela cidade foi crescendo, aí foi criando um comérciozinho, uma igreja foi construída, aí você já tem uma construção de uma prefeitura, aí você tem a delegacia, e aí você tem um outro comércio, aí depois chega uma indústria e assim por diante. Mas de uma forma não planejada, espontânea. As cidades, de uma maneira geral, foram e continuam sendo planejadas de uma forma muito espontânea. As pessoas vão, né, se mudando para aquela cidade, a cidade vai crescendo, enfim. Claro? Agora, existe um outro tipo de cidade muito raro, que são cidades planejadas. O que são cidades planejadas? Então, é um cara, geralmente um presidente, fala, vou fazer uma cidade X aqui em tal local. Aí ele justamente controla, assim como uma casa, tá, gente? Uma casa, ela tem que ser planejada, tá? Então, você contrata uma equipe, né, de engenheiros, de arquitetos, de urbanistas e traçam uma cidade. Olha, lá vai ser o bairro tal, aqui vai ser o bairro dos bancos. Então, eles planejam a cidade, pelo menos inicialmente, ela foi planejada. Ela é muito mais rara. Aqui no Brasil a gente tem alguns exemplos, né? Então, algumas imagens que retratam bem isso e a gente consegue verificar de forma muito simples o que eu estou querendo dizer. Né? Aqui, a cidade de São Paulo, para quem não conhece, é o Pacaembu, tá? Você percebe que as ruas, gente, elas são meio tortas, elas não são bem certinhas. Isso diz muito sobre a cidade não ter sido planejada. Claro que hoje tem Secretaria de Planejamento, óbvio, mas assim, ela não foi originalmente planejada. Agora, Brasília, que é a imagem da direita, você percebe, gente, que ela foi toda planejada, pelo menos inicialmente. Óbvio que a partir do momento que a cidade foi inaugurada, sim, a cidade foi inaugurada como um grande empreendimento, né? Então, óbvio que depois do crescimento da cidade de Brasília, muitos bairros não foram planejados, mas inicialmente ela foi planejada. Essa parte aqui é a parte central de Brasília, a parte mais rica, a parte mais desenvolvida, é onde está a Praça dos Três Poderes, onde tem a maior quantidade de pessoas ricas de Brasília, tá? É o famoso plano piloto de Brasília. Ele foi estabelecido na forma de uma águia, tá? De uma ave. Então você tem a asa norte, a asa sul, eles denominam essas regiões lá em Brasília. Eu não lembro exatamente, mas eu quero mostrar para vocês que ela foi planejada. O grande arquiteto responsável, não foi o único, mas o responsável foi, não sei se vocês lembram, mas o arquiteto chamado Oscar Niemeyer. Ele morreu faz um pouco tempo atrás, há uns 105 anos. Ele morreu bem velho. Tá? Mas ele foi um dos arquitetos chefes da construção de Brasília. Tá? Claro que outro exemplo aqui a gente pode dar, Rio de Janeiro, à esquerda, Rio de Janeiro também não foi planejada, foi a capital do Império no Brasil e não foi planejada. E aqui a gente tem a Belo Horizonte. Belo Horizonte, ela foi originalmente planejada também. Lembrando que a capital de Minas Gerais, antes de ser Belo Horizonte, era Ouro Preto, tá? Aquela cidade histórica e tal. Então, no caso, Belo Horizonte se torna, eu não lembro quando isso aconteceu, acho que foi na década de 50 ou 60 no máximo, tá?
ela foi planejada. Então você percebe pelo tracejado das ruas, né, uma certa organização, pelo menos inicial, tá? Né? E é claro que a gente pode falar, gente, da função que uma cidade tem. Como assim uma cidade? Uma função, claro, ela não tem somente essa função, mas ela é conhecida por essa função. Ela apresenta no seu meio urbano a principal característica tal. Por exemplo, Brasília, aqui é a Praça dos Três Poderes, o poder executivo, legislativo e judiciário. Tá? Então ela tem uma função político-administrativa muito forte. Ela é a capital do Brasil, gente. Então, óbvio que os maiores órgãos políticos estão em Brasília. Né? Então, Brasília ela carrega essa força político-administrativa. Mas não é só Brasília. Se você pensar, o estado de São Paulo é o estado mais rico do Brasil. Qual a capital do estado de São Paulo? A cidade de São Paulo. Então, São Paulo ela tem os principais órgãos regionais ou do estado de São Paulo. Então, ela também tem uma função muito forte relacionada à função político-administrativa. Tá bom? Para o estado de São Paulo. É que eu botei o estado de São Paulo porque é o estado mais rico e mais desenvolvido. Então, tem um peso muito maior. Geralmente, se você pegar, por exemplo, os candidatos à presidência, quase toda eleição você vai ter um candidato à presidência que ou já foi governador de São Paulo ou é atual governador de São Paulo. Tá? Não necessariamente ele vai ser eleito, mas assim, só por ser governador de São Paulo já carrega uma força muito grande, tá bom? Claro que a cidade ela pode ter uma função política, desculpa, uma função religiosa. Gente, lembrando, não é a única função, mas geralmente quando as pessoas lembram daquela cidade. Então, por exemplo, uma função religiosa, né, Jerusalém. Jerusalém é talvez a principal cidade religiosa do mundo. Por quê? Porque Jerusalém é o berço das três principais religiões monoteístas do mundo. A gente viu ano passado, né, que é o quê? É o cristianismo. Lembrando que quando fala cristianismo, pessoas que creem em Cristo. Aí você tem os católicos e os protestantes, principalmente. E além dos cristãos, você tem os israelenses, né, e os muçulmanos. Então ela é uma cidade muito importante para as três principais religiões ocidentais monoteístas do mundo. Então, ela é ponto final de peregrinação de pessoas, não digo no mundo inteiro, mas principalmente no mundo ocidental, ela é muito forte. Tá? Claro que no Brasil a gente tem um exemplo disso, né? A Aparecida, aqui no estado de São Paulo, que fica próximo de São José dos Campos, ali no Vale do Ribeira, né? Fica próximo de Campos do Jordão e da praia, ela está bem localizado, né? Ela fica entre a serra e a praia. Né, também é um importante local de peregrinação no Brasil, tá? Muita gente vai, né, para em alguns locais, em algumas datas específicas, Nossa Senhora da Aparecida, né? Porque a Nossa Senhora da Aparecida está justamente na igreja, tá? É uma igreja gigantesca, tá? Claro, ela pode ter uma função turística, né? Conhecida pelo turismo, não é a única coisa. Por exemplo, lá em Paris, Paris, capital da França, ela é a cidade mais, é uma das cidades mais visitadas no mundo por turistas. Em torno de 20 milhões de pessoas por ano visitam. Obviamente, com o coronavírus, isso tende a cair bastante. Aliás, gente, o turismo é uma das principais atividades que mais estão sofrendo com o coronavírus. Quem que vai viajar, gente? Aliás, quem pode? Várias companhias voos foram cancelados. Então, talvez o setor de turismo seja um dos que mais esteja sofrendo com a crise do coronavírus, tá? Claro que o exemplo brasileiro, você percebe que eu estou sempre dando um exemplo internacional, um brasileiro, internacional, um brasileiro, para ficar bem claro, tá? Rio de Janeiro, a capital do estado do Rio de Janeiro, né, recebe 2 milhões. Então, Paris, 20, Rio de Janeiro, 2, 10%. Óbvio que a gente está comparando uma das cidades que mais recebe turistas do mundo e a cidade que mais recebe turistas no Brasil. Então, óbvio que o Rio de Janeiro também acaba sofrendo com o coronavírus, tá bom? Uma cidade portuária, aqui sim, não tem como, uma cidade portuária tem que ser praticamente no litoral. Eu digo praticamente porque no caso brasileiro, Manaus tem um porto que fica no interior, mas é por causa que o rio é gigantesco. Mas a maior parte das cidades são litorâneas. Função portuária geralmente está associado a
litoral. Né? A gente vai ter, né, também dois exemplos, um internacional e um brasileiro. Aqui é o maior porto, um dos maiores portos do mundo, o maior porto europeu, da comunidade europeia, que é o porto de Rotterdam. Rotterdam, que fica na Holanda. Ali é o principal ponto onde você tem, né, mercadorias que chegam, produtos importados e produtos a serem vendidos, exportados. Então é o principal ponto de venda e compra de produtos no mercado europeu. Né, para você ter uma ideia, né, 11 milhões de containers passam por ano. Claro que o exemplo regional é o Porto de Santos, 11 milhões em Roterdã, 4 milhões no Porto de Santos, tá? Então, Santos, né, tem uma função portuária muito importante dentro do território nacional. Então, se você por acaso comprou alguma coisa online, que vem de fora, obviamente, provavelmente passou pelo Porto de Santos, até porque a gente está no estado de São Paulo, tá? Então passa necessariamente pelo Porto de Santos. Eu sei que aumentou muito o comércio online nesse período, obviamente, por questões óbvias. Então, se você comprou algo internacional, algum produto importado, deve ter passado aqui no estado de São Paulo pelo Porto de Santos, tá? Agora vamos para as perguntas, gente, tá? Qual a diferença entre cidade e município? Né? Como tá fresquinho na memória, se você prestou atenção, fica fácil, gente. Né? Cidade é a área urbana, tá escrito errado, gente, de um município. É onde se concentra a maior parte das atividades econômicas, principalmente o setor secundário, indústrias, e o setor terciário, comércio e serviços, tá? Essas atividades principalmente. E a maior parte dos habitantes. Então, nas cidades é onde a gente verifica a maior densidade demográfica, se comparado, obviamente, à área rural. Agora, é óbvio que existem cidades com maior e com menor densidade demográfica. Não estou comparando, sei lá, Santa Cruz da Piraporinha do Norte com São Paulo. Mas a área rural de Piraporinha do Norte provavelmente tem uma densidade demográfica menor que o município. Tá? Isso é uma coisa geral. Já o município é a sua totalidade, é o todo, né? Ou seja, é a soma das áreas urbanas, ou seja, a cidade, mais plus a área rural. Portanto, então, gente, é o dever da prefeitura cuidar tanto da área rural quanto da área urbana. Então, por exemplo, problemas de violência acontecem também no meio rural. Então, a prefeitura não pode negligenciar a educação das pessoas que moram lá, a saúde das pessoas que moram lá, né? Ela tem que garantir também um nível, né, um nível de segurança, de tranquilidade, né, levando educação, até mesmo saneamento básico, para as pessoas que vivem no campo. Então é dever da prefeitura, e aí, quando eu falar prefeitura, não estou falando o prefeito somente. O prefeito, né, a Câmara dos Vereadores, os assessores, né, os secretários, né, que ajudam o prefeito, tá? Então não é só o prefeito que é importante. Uma série de profissionais públicos que têm a função de zelar pela cidade e pela área rural, tá? Pelo município, tá bom? Agora, o que é urbanização? Cite uma causa que leva a esse processo. Simples, gente. Urbanização é aquilo que a gente falou. É o crescimento da população urbana sobre a população rural. Quando a população urbana cresce mais que a rural, urbanização. Quando a população rural cresce mais que a urbana, ruralização. Lembrando que ruralização é praticamente inexistente, salvo raríssimas exceções muito pontuais. Então, o que a gente verifica mundialmente, nacionalmente e até localmente é o fenômeno da urbanização. Agora, o que causa a urbanização? Aí a gente vai ter causas internas e causas externas. Causas internas, a gente tem falando do cara geralmente que sai do campo e vai para a cidade. Então, o êxodo rural, né? Pode ser pela mecanização, alguma seca prolongada, uma pobreza generalizada, falta de água, enfim, concentração fundiária. São problemas que levam as pessoas a saírem do campo e irem para as cidades, êxodo rural. Tá? Agora, fatores externos, aquele geralmente que atrai, assim como a migração, tá, gente? Não muda muito. Então, grandes obras, o que são grandes obras? Copa do Mundo. Copa do Mundo aumentou a urbanização em algumas áreas. Estádios de futebol, né? Vários estádios foram construídos para a Copa do Mundo. Industrialização, né? Mesma coisa. Industrialização puxa as pessoas, atrai as pessoas para as cidades. Não que ela tenha um emprego para todas as pessoas, mas isso acaba sendo um holofote para as pessoas irem para as cidades.
empregabilidade, né? Busca por melhores condições de vida, saneamento básico, condições médico-hospitalares, tá? Então é exatamente isso, tá bom, gente? Fico por aqui, a aula é só isso mesmo. A gente tem mais curtinha, mais tranquila, tá bom? Beijo e um queijo para vocês.